Você já tentou mudar o seu comportamento e fracassou? Talvez você tenha prometido: vou orar mais, vou ler a Bíblia todo dia, vou ser mais paciente, e conseguiu por alguns dias. Depois, tudo voltou ao normal. E aí, você se sentiu frustrado, culpado, achou que o problema era a falta de disciplina, falta de fé, falta de compromisso. Mas o problema é que você está tentando mudar o fazer sem mudar o ser. A maioria dos cristãos vive na ordem errada. Tenta fazer para ser. Corre atrás de obras, de resultado, de performance, achando que isso prova quem é. Mas Deus inverteu esta ordem. Quando você descobre isso, tudo muda. Nos últimos dias, eu contei a pergunta na rua que desmontou o meu jeito de fazer. Depois, eu contei o diagnóstico do falso eu, a crise silenciosa que quase ninguém nomeia. Hoje, vou contar a estrutura que emergiu de décadas de caminhada, o método que não surgiu de um livro, mas de 65 anos de vida, de acertos, erros, silêncios e deserto. 3 palavras, 3 movimentos, uma ordem que, se você entender, vai libertar você da performance e colocar você no lugar de filho. Se você está tentando mudar o seu comportamento sem sucesso, este vídeo é para você. Vamos começar. O SLF não saiu de um livro, não saiu de um curso de teologia, não saiu de um seminário sobre crescimento espiritual. Ele emergiu de 65 anos de vida. Depois de 5 anos de silêncio, depois da pergunta na rua, vieram anos de silêncio. 5 anos, para ser exato. 5 anos que Deus não me deu resposta pronta. Eu achei que sabia o que fazer. Esses primeiros 5 anos, eu me enganei. Pensei que fazer o contrário do meu pai era a resposta. Essa ilusão me bastou e não pensei mais no assunto. A pergunta que ouvi na rua ficou enterrada debaixo da certeza de que eu havia resolvido o problema sozinho. Depois vieram outros 5 anos. Neles, eu fui forjado como barro nas mãos do oleiro. E nesse deserto, a estrutura foi sendo forjada não como uma teoria que eu estudava, mas como uma realidade que eu vivia. Depois vieram outros 12 anos. Neste tempo, eu contribuí para deixar o meu legado na área pública. 12 anos vendo o método se realizar na prática, não na abstração. E então veio o convite para retornar à área pública. Depois veio a demissão, que virou a porta. Este ato foi o despojamento final, o momento em que tudo que eu achava que era meu, cargo, conhecimento, estrutura, foi tirado. E o que sobrou foi o essencial. Só depois de viver tudo isso é que consegui olhar para trás e ver o padrão. E o padrão era simples, profundo e libertador. De 3 palavras e 3 letras. O SLF é a compreensão de uma jornada em 3 letras. Não é uma fórmula que eu inventei, é uma estrutura que eu descobri. Porque primeiro eu vivi, depois eu entendi o que eu tinha vivido. E hoje quero compartilhar esta estrutura com você. A primeira palavra é a mais importante e a mais negligenciada. É a pergunta fundamental. Quem é você, Cristo? A maioria de nós pergunta, vamos direto para o que fazer. Mas Deus não te perguntou o que você vai fazer por mim. Ele perguntou, quem vocês dizem que eu sou? E depois tirou a pergunta para nós. Antes de fazer, existe o ser. Esta não é uma frase bonita, é uma verdade existencial. Uma macieira não precisa de esforço para dar maçãs. Ela dá maçãs porque é uma macieira. O fruto flui da identidade, não do esforço. Mas o cristão moderno inverteu isso. Ele tenta fazer para ser. Ou é o fundamento. E o fundamento não é autoajuda, é revelação. Quem você é em Cristo? Você é filho amado,
não empregado temeroso. Você é nova criatura, não uma versão melhorada da velha. Você é escolhido antes da fundação do mundo, não aprovado pelo que faz. Você é morada do Espírito Santo, não um esforço humano disfarçado de espiritualidade. Isso não é teologia decorada, é a base de uma teologia que não desaba quando a performance falha. Deixe-me dar um exemplo pessoal. Depois da pergunta na rua, vieram 5 anos de silêncio. 5 anos que Deus não me deu púlpito, não me deu um ministério visível, não me deu nada que validasse a minha existência diante dos outros. Naqueles anos fui confrontado com uma verdade dura. Eu sabia quem eu não era. Eu não era o meu pai, mas eu não sabia quem eu era em Cristo. O silêncio não foi castigo, foi uma cirurgia. Deus estava removendo tudo que não era essencial, para que, quando tirasse tudo que não era essencial, eu descobrisse: eu sou filho, não porque faço, mas porque Ele me fez. Sou, não é autoajuda, é o alicerce de uma vida que não desaba quando a performance falha. E é por isso que a jornada começa aqui. Antes de qualquer fato, você precisa saber quem você é. A segunda palavra é a mais mal compreendida do método logo. Muitos pensam que logo significa então vá fazer. Não é isso. Logo significa sequência natural. Quando você sabe quem você é, as ações certas fluem naturalmente, não por esforço, por identidade. O logo é o espaço entre o ser e o fazer, é onde a transformação acontece, é a convicção que nasce da identidade, é o desejo que vem de dentro, não é a obrigação que vem de fora. Pense numa árvore frutífera, ela não se esforça para dar fruto, ela apenas dá fruto porque ela é o que ela é. O fruto é a consequência natural da identidade. O mesmo acontece com a vida espiritual. Quando você sabe que é filho, a oração não é uma obrigação, é conversa. Quando você sabe que é amado, o serviço não é uma prova, é resposta. Quando você sabe que é nova criatura, a santidade não é um esforço, é expressão. O logo é onde o fruto nasce, não por pressão, por plenitude. Deixe-me dar um exemplo concreto da minha vida. Durante anos, eu lutava para adorar. Não que eu não adorasse, mas havia um esforço, uma tentativa de entrar na presença, de gerar a adoração. Era como se eu precisasse bombear água de um poço seco. Até que veio o arrependimento de um compromisso velado. E, de repente, a adoração não era mais um esforço, era uma resposta. Eu ouvia e o louvor fluía naturalmente. Percebe? A adoração não veio porque eu tentei mais. Ela veio porque algo mudou no meu ser. E o fazer veio por consequência. Logo, é isso. É a transição entre quem você é e o que você faz. É onde a identidade se transforma em sem precisar de esforço. Se você está se esforçando para ser algo que já é, o esforço é o sinal que você ainda não descobriu quem você é. Quando o sou está firmado, o logo acontece naturalmente. Então o fato vem como fruto, não como um fardo. O passo não desaparece no SLF, ele ocupa o lugar certo. O fazer não é inimigo. O fazer, como tentativa de provar quem você é, se é o inimigo. Quando você entende o sou, vive o logo, o fazer se torna leve. Você ora porque é filho, não para se tornar filho. Você serve porque já é servo, não para ser aceito. Você ama porque é amado,
não para ser amado. Você obedece porque confia, não para ser aprovado. Essa é a diferença entre obras para aprovação e obras como fruto. Obras para aprovação são pesadas, ansiosas, nunca suficientes. Você faz, nunca está seguro, sempre precisa fazer mais. Obras como fruto são leves, consistentes, genuínas. Você faz porque é, não precisa provar nada, apenas expressar quem você já é. Eu faço no SLF. É o andar diário, é a prática que nasce da identidade, é viver no concreto aquilo que você já é no espiritual. É orar, não por obrigação, mas porque o filho conversa com o pai. É servir, não por pressão, mas porque o amor transborda. É obedecer, não por medo, mas porque a confiança gera resposta. Eu faço não é ponto de partida, é o ponto de chegada. É quando ele vem na ordem certa. Ele é sustentável, ele não depende da sua força, depende da sua identidade. É por isso que a ordem é sou, logo faço, nunca o contrário. O SLF é uma ordem existencial, não é uma técnica, não é um método de produtividade espiritual, é a estrutura da vida cristã, vida na ordem certa. Sou, identidade, logo, consequência, passo, expressão. Se você pular o sou e chegar no faço, você vai se frustrar, vai tentar, vai falhar, vai se culpar e vai tentar de novo e vai se cansar. Mas se você começar pelo sou, vai descobrir quem você é em Cristo e logo vai acontecer naturalmente e o fato vai fluir por consequência. Se você sente que ainda inverte a ordem, assista esse vídeo. Às vezes, a verdade precisa ser ouvida mais de uma vez para finalmente se firmar. No próximo vídeo, vou mostrar o que o SLF não é, porque isso é tão importante quanto saber o que ele é. Mas conta nos comentários quais destas 3 palavras, ou, logo, ou faço, você tem negligenciado mais. Inscreva-se, ative o sininho. No próximo vídeo, o que o SLF não é. Até lá!